Se eu fosse dar um título para essa mensagem nessa noite, eu diria: a autoridade do crente na palavra. Olha para esse irmão e diz assim: você tem autoridade. No nome de Jesus, nesse poderoso nome, você tem autoridade. Diga para ele: você não é qualquer um. Fala: se levante como filho de Deus e filha de Deus, mais que vencedora. E diga para o diabo: o único lugar, o único espaço que você vai conseguir na minha vida é debaixo dos meus pés. Não saia daí, fique aí, porque aqui é o único lugar que você vai conseguir ficar. Aleluia. Quantos viram o teatro? Jesus venceu. Sabe o que ele fez quando ele venceu? Ele deu o direito para você. Ele venceu. Aí ele falou: agora é com vocês. Eu vou para o Pai fazer morada, e agora é com vocês. Abra Mateus capítulo 21, versículo 18. Sabe, querido, você tem que entender a tua posição em Cristo Jesus, que você tem autoridade, você não é qualquer pessoa. E Satanás, ele ganha terreno quando nós não entendemos essa autoridade, quando nós achamos que nós não temos que ficar meio calado dentro das circunstâncias, dentro das situações. Não. Eu vou falar para você como se exerce a autoridade. Vinte e 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Vendo isto, os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira? Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé, e aqui agora ele está falando comigo e com você, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te, lança-te no mar, tal sucederá. Tudo, diga comigo: tudo. Diga tudo, diga tudo, diga tudo, tudo. Alguma coisa? Alguma coisa? Mais ou menos? Tudo, tudo, tudo quanto pedirdes em oração, fazendo o quê? Crendo, o que vai acontecer? Quem disse isso? Foi eu? Quem disse isso? Quem disse isso? Quem disse isso? Então senta e vamos estudar isso aqui. Tá tranquilo. Quem disse isso? Pode segurar isso aí. Queridos, entenda uma coisa: você tem autoridade no nome de Jesus. Vocês viram aqui o teatro? Sabe, de manhã eu acordei com essa palavra, eu nunca meditei nesse texto. E essa palavra ficou no meu coração. Eu disse: o caminho é esse. E quando eu cheguei aqui, eu vi o teatro, eu falei: meu Deus. Aí você fica olhando para Jesus vencendo os demônios, e você acha que agora Jesus vai vir vencer o demônio para você. Não vai. É você, ele já venceu. Como é que você faz para expulsar um demônio, irmão? Você abre a Bíblia e vai ler Salmo 91? É assim que é para fazer? Ou você vai ler alguma outra parte da Bíblia? O cara está endemoniado, você está aqui, deixa eu procurar um texto da Bíblia. É assim que exerce a autoridade? É assim? Como é que você faz? Sai
no nome simples. Mas nós temos uma dificuldade de entender a palavra como sendo base para a autoridade. Você sabia que ninguém exerce autoridade se não for usando a palavra? Sim ou não? Quantos aqui trabalham? Tem o patrão como autoridade. Aí tem uns aqui que são patrões e exercem autoridade. Então você chega para o funcionário e fica assim para ele. E funcionário é assim para você. É assim? Não, olha, Julinho, hoje lá na loja eu quero que você faça assim, assim. Mas eu estou fazendo desse jeito, mas eu não quero que faça desse jeito mais, eu quero que faça desse jeito. E ele faz o quê? Os demônios é assim, irmão. Jesus chegou, falou, eles têm que obedecer. Mas não adianta você ficar quieto. Eu já vi uma vez as pessoas no começo das nossas caminhadas. Então eu fico imaginando como é que o diabo ficava no corpo de uma pessoa. Porque um chegava e dizia sai, o outro amarra, o outro fica, o outro sorta. Faltava quase o diabo falar, vocês decidem primeiro o que vocês vão fazer comigo, depois vocês... Porque eu não sei o que eu faço. Eu não sei se eu fico amarrado, se eu saio, se eu... Por isso que quando vai expulsar um demônio, tem que deixar uma pessoa falar. Senão tem um aqui, sai, o outro amarra. O diabo fala, sai ou fica amarrado? O caso da figueira, Jesus chega e diz, olha, ninguém mais coma fruto de ti. A figueira secou, a gente falou, meu Deus, isso é fantástico. Como é que faz isso, Jesus? Ensina nós queremos fazer também, que isso é bom demais. É a palavra que você declara com a sua boca, usando o nome de... Sabe o que te dá autoridade para isso? O que dá autoridade para você é o nome de Jesus. É Ele que dá autoridade para você falar e as coisas acontecer. Por isso que você pode exercer autoridade em todas as situações ou circunstâncias da tua vida. Mas lembre que a fé não opera nos 5 sentidos. Eu não tenho que sentir. Quando eu sentir, eu vou falar. Não, irmão, a autoridade não sente. Teu patrão sente para vir falar para você? Não, quando eu sentir, eu vou sentir primeiro. Espera aí, eu estou sentindo, hein? Deixa eu sentir. Agora eu vou falar. A autoridade não se exerce sentindo. A autoridade se exerce segundo o que a Bíblia diz. Você olha o que Deus diz, pega o que Deus diz, e em cima do que Deus diz, você exerce autoridade. Você exerce fé. Por isso que Jesus disse no texto, começa para mim lá do... Tem como pôr todo o texto? Dos 18 ao 22? No 22 diz, Jesus porém respondeu, em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidar, e aqui eu quero chamar a tua atenção. Você sabe onde está a maior ousadia da fé, a maior coragem de um crente? Na boca. Porque a dúvida é o não falar. Então eu estou aqui passando por uma situação, passando por uma circunstância, mas eu não falo. Sabe por que eu não falo? Porque eu não descubro o que Deus diz a respeito daquela situação. Eu não vou descobrir o que eu posso fazer. E a situação está ali me apertando, me amarrando, e eu estou aqui, ó. Mas fulano também vive assim, ciclano também passa por isso, Beltrano passa por aquilo, e eu sou uma autoridade de Jesus, estou com autoridade na minha, e fico com a boca. Não, igreja, se levante. Se levante dentro da tua casa, se levante no trabalho, se levante nas situações que você vê, se levante profetizando sobre a vida das pessoas. Nós estamos num evento profético, não é? E o pastor Júlio falou sobre profetizar, não é?
E se profetiza como? Assim? É assim? É assim que profetiza? Os profetas olharam o problema e ficou assim. Como é que profetiza? Falando o que Deus diz. Se profetiza falando a palavra, declarando a palavra. Mas isso é para qualquer pessoa? É para qualquer pessoa, é para quem crê. Jesus disse em Marcos capítulo 16, versículo 17: os sinais seguem os que creem. Quantos creem? Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se tocarem alguma coisa mortífera, não causará dano, colocarão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados. Você tem que declarar a palavra. Você tem que crer. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidar. Quando que eu duvido? A dúvida é simples de você identificar se você duvida ou não. Você fica calado ou você fala? A dúvida está em você ficar calado. Por que eu fico calado? Porque na minha mente diz assim, ó: será que vai acontecer? Mas quem falou? Quem escreveu o texto? Quem falou foi Jesus. Se Jesus falou, a Bíblia diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então Deus, quando foi escrever a Bíblia, pensou para escrever a Bíblia, porque ele teria que cumprir a Bíblia. E se ele disse que tudo o que você crer, falar, acreditar, declarar com a sua boca. Só que aí nós ouvimos a mensagem da fé, pegamos aquilo de Jesus e já queremos remover coisas grandes. Não, comece fazendo com coisas pequenas. Comece testando isso nas coisas pequenas da vida. Isso é um dia a dia. Vai nas coisas pequenas. Por exemplo, faltou alguma coisa em casa, deixa eu usar a autoridade. Senhor, eu oro em nome de Jesus, eu preciso desse milagre. Fale o que você precisa, declare o que você precisa, porque você tem autoridade no nome de Jesus para trazer à existência as coisas que não existem. Mas nós não fazemos isso. Sabe o que nós fazemos? Nós olhamos para ver se tem dinheiro no cheque especial. Nós pensamos logo em pedir um dinheiro emprestado para um amigo. Os 5 sentidos, eles começam na hora, tentar criar uma situação. Mas nós nunca nos comportamos em oração. Olha para esse irmão e fala assim: Deus quer. Mude a fala, Deus espera que na sua dificuldade você exerça a autoridade que Ele já te deu. Deus espera isso da igreja. Que aí, na hora das dificuldades, da circunstância, você exerça a autoridade que Ele te deu. Você viu Jesus entrando aqui e os demônios tendo que se afastar? Viu? Sabe quem entra agora e os demônios têm que afastar? Você. Sabe por quê? Porque você carrega Jesus dentro de você. Quando você entra, Jesus entra. Quando você vai, Jesus vai. Quando você chega, os demônios falam: lá vem ele, deixa eu me afastar. Ele está chegando, tem que me afastar. Porque ele carrega nele um nome poderoso. Ele carrega o sangue de Jesus sobre ele. Ele tem um nome poderoso que quando ele fala aquele nome, o inferno tem que se submeter. Porque se uma coisa que o inferno sabe é que Jesus triunfou sobre eles. Isso é notícia no reino espiritual. Jesus triunfou sobre os principados e potestades. Essa notícia ecoa na eternidade. O meu Jesus triunfou. Você sabia que mesmo você não sabendo disso,
Às vezes você não exerce a tua autoridade, mas quando você passa num lugar, o diabo fala e lá vem ele. Mesmo que você não saiba, mesmo que você não exerça, deixa eu dizer, o inferno tem medo de você. Se uma pessoa se converte hoje, ela se converte hoje, ela recebe Jesus como Senhor e Salvador. Quando ela sai por aquela porta, os demônios falam: agora nós estamos enrolados. Mais um que tem autoridade no nome de Jesus para botar nós para correr. Só que ele precisa descobrir isso. Você precisa descobrir isso. Você precisa entender que o que você viu aqui na encenação é real. Os demônios fazem aquilo com uma pessoa mesmo. Mas você também precisa entender que no nome de Jesus, quando você chega, eles têm que parar. Porque chegou um homem ou uma mulher de Deus que tem autoridade do céu para parar uma situação na terra, para parar o caos na terra, para fazer a morte transformar em vida. Você sabe como faz a morte transformar em vida? Com a boca. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem utiliza come do teu fruto. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão aonde? Boca, língua. Você tem, olha para esse irmão e fala assim: você tem falado vida ou morte? Fala assim: você tem falado mais vida ou mais morte? Fala assim: porque aquilo que você fala é aquilo que você vai receber. Querido, se você prestar atenção, todo o universo, toda a vida do ser humano na terra está ligado à palavra. Nós fomos formados, o universo foi formado com a... Sabe o que Deus fez lá em Gênesis capítulo 1, quando ele viu trevas? Deus olhou para a treva e disse: nossa, grandes trevas, mas está escuro demais. Foi assim que Deus fez? Não, Deus olhou para a treva e disse: ei, haja luz. E houve. Sabe por quê? Porque Deus não fala o que vê, Deus fala o que crê. Deus não olhou para a treva e disse: olha que grandes trevas, será que é possível aparecer uma luz no meio das trevas? Não, Deus disse: haja luz. E houve. Então sabe quem tem o poder? Jesus, não é o diabo. Se o diabo está dizendo que vai haverá morte, você chega e diz: haverá vida. Porque você tem autoridade no nome mais poderoso dessa terra, o nome de Jesus. Nós chamamos isso de autoridade delegada. Não é pelo aquilo que você faz ou por aquilo que você fez. Um guarda de trânsito, a autoridade não é dele, é delegada do Estado para ele, ou da prefeitura, ou de quem delegou aquela autoridade para ele. Sem aquela farda ele não para o carro, mas se ele tiver pardado e erguer a mão, nós paramos, nos paramos. Quando o diabo olha para você, ele vê o sangue de Jesus. Quando você ergue a mão, ele diz: eu tenho que parar. Eu tenho que parar porque ali há uma autoridade delegada do céu. Por isso que a Bíblia fala que você é ministro de Cristo, embaixador. Querido, abra a tua boca e diga vida. Profetize vida, fale vida, declare vida. Agora, quando você for orar para o enfermo, diga para a enfermidade: seque. Como essa figueira secou, e ela vai secar. Nas obras do diabo, você tem que exercer autoridade e mandar embora. Você tem que dizer para o monte sair do lugar e passar para o outro. Aquele problema tem que sair da tua vida e passar para outro lugar.
Olha para esse irmão e fala assim: não tenha medo de exercer autoridade. Sabe, existe uma coisa, algumas coisas que elas são, eu poderia dizer que é uma paralisia da fé. Se a fé tem paralisia, mas é um meio ao qual eu posso às vezes falar com você. Uma delas é o medo. Se tem uma coisa que paralisa uma pessoa, se chama medo. Dúvida e incredulidade. Essas três coisas nós temos que lidar com elas na nossa vida. A dúvida não deixa você receber. E você entende? Você não consegue falar. Quando você vai falar, a mente diz para você assim: mas será que vai acontecer se você falar? E você fala: então deixa eu ficar quieto. Você não entende que Satanás opera em ambientes na nossa mente para fazer nós ficarmos calados, porque ele sabe o poder da palavra que sai da sua boca. Quando nós exercemos autoridade, não é hora de adorar a Deus. Agora nós estamos exercendo o papel de autoridade, reinando em vida com Jesus e trazendo à existência as causas que não existem. Por isso que quando a pastora Marília olhou aqui pela família, ela exerceu a autoridade dela. Ela disse: Deus, eu abençoo a família, os espíritos malignos nós repreendemos. Quando adoramos, então nos entregamos. Porque nós não estamos mais guerreando e não estamos mais reinando. Estamos exercendo a posição agora de adoradores, que fica diante de Deus adorando. Por isso que eu falei para você que às vezes lá em casa tem madrugada que eu levanto, eu vou para o quarto e eu digo: ei diabo, vamos, peraí, vamos, você vai sair desse canto aqui agora, vai sair desse lugar aqui. Mas o problema é que nós não falamos. O diabo vem, traz situações, traz circunstância, traz dificuldade, e nós ficamos assim. Deixa eu achar um irmão que ora bastante. Não, irmão, não é errado você orar com alguém, mas exerça também a sua autoridade. Ou faça a oração de concordância. O que 2 ou 3 concordar acerca de qualquer coisa na terra será concordado no... Vem cá, Sara, vamos concordar nós dois aqui. Eu estou com uma dificuldade, eu preciso que você concorde comigo, que Deus entre nela. Aí então você chama alguém de oração, que crê como você crê. Não vai chamar alguém que não creia, porque aí ele vai dizer: mas será que Deus vai fazer? Chame alguém que tem a mesma fé que você tem. E aí o que 2 ou 3 concordar acerca de qualquer coisa. Sabe, irmão, é isso que me deixa motivado no Evangelho. Tem 2 coisas no Evangelho que eu fico assim: esse tudo. Tudo. Qualquer coisa, Jesus fala dessas coisas. Ele não colocou um limite para mim e para você. Ele deixou você andar na fé que você tem. Como a fé é crescente, amém? Porque ela é parecida a um grão de mostarda, que lançada na terra se torna uma das maiores hortaliças. Eu vou te dar uma boa notícia: nós podemos crescer na fé. Você pode começar fazendo figueira secar e terminar fazendo altos montes ser transportados. Não só da tua vida, mas na vida de outras pessoas. E o alimento que eu tenho para a nossa fé é a paz. Por isso que fé precisa ser alimento. Porque a fé tem que estar de acordo com a paz. A fé funciona quando Deus diz o que Deus diz. Por isso que eu tenho que pegar a palavra e ir lá e descobrir o que Deus diz acerca daquele problema que eu estou passando. E em cima do que Deus diz,
eu me levanto na autoridade do nome de Jesus. Se ele diz que os que creem expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão serpente, beberão coisa mortífera, colocarão a mão sobre os enfermos e eles ficarão curados, então eu creio. Eu creio que o diabo tem que ir embora quando eu chego. Eu creio que a enfermidade tem que sair do corpo das pessoas. É para aquele que não é para o pastor, não é para o missionário, não é para o evangelista, é para aquele que é para aquele que é para aquele que os sinais seguem ou acompanham aqueles que. E se você está sentado aí me ouvindo, é porque você, senão você já tinha ido embora. Essa atitude de quem crê. Quem não crê sabe o que já tinha feito. Deixa eu ir embora porque eu não creio. Então eu levanto e vou embora. Mas quem crê, ouve, absorve a palavra de Deus e coloca em prática. Aqui é a chave. Nós não colocamos a autoridade em prática. Nós não entendemos que a autoridade é algo que eu tenho que declarar. Por isso Jesus disse para a figueira: seca a figueira. E ela Jesus exerceu a autoridade dele. Aí ele vem e diz: agora eu vou dar essa autoridade para quem? Para a igreja. Agora você tem autoridade no nome de Jesus para mudar a história da sua vida, da tua família, dos teus filhos, das situações que você vê. Tem uma pastora que foi junto com a gente no evento do Missão Nordeste, e ela contando para mim, ela disse: pastor, um dia eu estava em casa e Deus disse para mim assim: eu quero que você ore, e eu quero que você mande um anjo ficar naquela esquina. E ela disse: Deus, isso é loucura. Ele disse: ora. E ela falou: se o senhor falou, eu vou orar. E ela orou: Senhor, eu oro no nome de Jesus, que o teu poder agora venha, e que um anjo venha e fique naquela esquina. E era bem de frente a uma casa. Ela fez isso à noite. No outro dia de manhã, por volta de umas 9 horas, passa um carro, o rapaz está sentado a uma distância daqui da diaconisa Cláudia. O rapaz do carro tira uma automática e descarrega nele. Gente, eu nunca mexi com atirar, mas uma pessoa que mexe com arma e atira, daqui ali eu creio que não era, eu não sei nem quantos tiros tem uma automática. Não, mas é uma pistola menor. 15 tiros? 15, média. O pessoal que usa na rua aí, 15 tiros. Um bandido, 15 tiros, mais ou menos. Ele descarregou. Tá. Te contar o que aconteceu. Não acertou um. E aí depois ela foi lá para ver a história. Sabe o que ela imaginou? Ela disse assim: pastor, eu fiquei pensando daquele cara atirando e o anjão na frente dele. E aí sabe o que aconteceu? Deus deu uma visão para ela de dentro da casa dele, sem ir lá. E aí quando ela chegou no portão, que ela ficou sabendo da notícia, que correu para o bairro todo, ela chegou lá na casa e ela começou a conversar com o rapaz, conversar com a mãe dele. Ela foi entrando dentro da casa e ela foi vendo a casa. Ela disse: olha, quando eu orei por vocês, Deus me trouxe dentro dessa casa. E ela começou a conversar com o rapaz, e o rapaz começou a chorar, e era desviado e reconciliou. Mas por que o anjo? Agora aqui, uma coisa que me chamou a atenção: mas por que Deus não mandou o anjo sem precisar orar? Ele não é Deus? Ele não é poderoso? Ele não podia ter falado assim: anjo, vai lá e fica lá. Mas por que ele pede para alguém orar para o anjo vir?
Porque aqui Jesus deu autoridade à igreja. E aqui Deus faz quando você ora. Por isso que Deus precisa dos intercessores, não é assim? Estava vendo um pregador pregar recentemente. Ele disse que nos anos, ele é da década de 80, 70 mais ou menos. Ele disse que tinha um avião daqueles da guerra, e o avião, ele voava tão rápido que um dia eles voando com o avião, o caminhão passou na frente. O caminhão era mais rápido que o avião. Aí pegaram uma tempestade, e começou na tempestade e eles venceram aquela tempestade. Uns dias passaram e ele foi em outra cidade. Lá ele encontrou um casal que conhecia ele. E esse casal chegou para ele e disse assim: pastor, por acaso há uns dias atrás o senhor passou alguma dificuldade assim, porque nós estávamos em casa e Deus disse: olhe por fulano, e nos falou que o senhor estava passando uma dificuldade dentro de um avião. Por que Deus fez isso? Por que Deus, sendo todo poderoso, tendo toda a autoridade, precisou de um casal lá se levantar e interceder para que ele pudesse intervir? Porque Deus deu a autoridade da igreja para você, e Ele responde à oração do justo, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Por isso, irmão, quando você chega na presença de Deus, não chegue como qualquer pessoa, você tem autoridade. Por isso que quando você ora, escute, querido, quando você ora, o inferno fica parecendo uma caixa de abelha. Esses crentes estão orando, o que vai acontecer? Esses crentes estão orando, é os anjos que vão vir, é glória que vai vir, vai queimar nós. Esses crentes estão orando, eu não sei o que vai acontecer. Nós não sabemos o que vai acontecer, mas nós sabemos o que vai acontecer. É milagre que está chegando sobre a sua vida quando você ora, arabacaçada. Posso crer, Ele vive, não há temor, não há. Eu sei, bem sei, eu sei. Está onde? Ele ressuscitou, Ele está vivo. Escute aqui. E quando enfim é o último a ser vencido, chegar, eu vou enfrentar a morte. Junto com o meu Jesus, sem medo entrar, terei vitória, porque eu verei na glória o meu Jesus que vive está, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã, só porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, mas eu bem
eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Você não tem ideia. Você não tem ideia do trabalho que nós damos para os anjos. Eu lembro quando eu fui missionário pela primeira vez, eu fiquei 21 dias em Goiânia. Foi a primeira vez que Deus deixou eu sair para o campo missionário e pregar para uma igreja com 400 pessoas. Eu vi Deus tirar tumor de cabeça de gente. Vi 80 pessoas ser batizadas no Espírito Santo. Mas um dia eu saí na rua, e eu estava andando na rua. Eu não lembro onde eu fui, se o pastor estava do outro lado. Eu sei que eu fui atravessar a rua. E eu não esqueço disso. Quando eu dei 2 passos, eu senti literalmente que o anjo me puxou. Foi como se ele pegasse no meu braço e fizesse vum, e eu vum, e o carro. O diabo não pode matar você. Ele não pode matar você. Ele até queria. Mas não pode. Eu vou dizer mais. Se você entender a tua autoridade, o diabo não pode nem tocar em você e nem se aproximar de você. Porque você é filho. Você é filho. Você é filho. Sabe por que o diabo faz graça com você? Porque ainda às vezes você deixa. Ele trabalha em cima das fraquezas, das situações. Mas quando você entende a autoridade, se levanta, ele trabalha em cima do medo. Uma vez eu fui pregar num lugar e uma pessoa chegou para mim e disse: pastor, na fila da oração, tem uma senhora que toda vez ela cai. Toda vez que vai orar ela cai endemoniada. E eu disse: mas hoje ela não vai cair. Como assim? Eu disse: não vai. Na hora da fila da oração a mulher veio. E quando ela se aproximou, eu cheguei no ouvido dela e disse assim: filha, ele te ama e cuida de você. E não tenha medo do diabo. Sabe, as pessoas punham tanto medo nela. E ela tinha tanto pavor, tanto medo. Ela já vinha para a oração com medo. Ai, o diabo, o diabo, o diabo. E eu fui e falei quem ela era. Falei: você é filha. Jesus te ama. Eu vou orar por você e você não vai cair. E eu orei por ela e ela foi sentar alegre. O medo é uma arma que o diabo tem na vida do crente. Abre brecha para pressão, abre brecha para um monte de coisa. Por causa do medo. Não, querido, não. Por isso que a Bíblia diz para você: não temas. Não temas, não temas, Ele é contigo, não temas, o Senhor te guarda, não tema, Ele é o teu escudo, tua força, teu esconderijo, não temas. Eu posso dizer isso porque no meu começo de crente, de evangélico, tinha uma coisa que me atrapalhou muito, era o medo. Eu tinha medo de ver as pessoas caírem endemoniadas. Eu tinha medo disso, medo daquilo outro. E como Deus teve que limpar e tratar em mim essa questão de medo. O medo faz a fé ficar paralisada e aí a fé não tem a operação. Quando Pedro tira os olhos de Jesus e olha para a circunstância, ele tem medo e ele afunda.
Toda vez que você tira os olhos de Jesus e olha para a circunstância, você afunda, você tem medo. Por isso não tire os olhos dele. Esteja olhando para ele, agarrado. O diabo vai dizer, tira o olho. Você diz, não tira, eu me recuso, não vou olhar. Olha para esse problema, eu não me recuso, não vou olhar para o problema. Eu vou continuar olhando para o autor e consumador da fé. Eu vou continuar olhando por aquele que é maior que o problema. Eu vou continuar orando por aquele que sabe todas as coisas e muda qualquer circunstância na minha vida. Eu me recuso, eu não olho para a circunstância, eu me recuso a olhar para ela. É você que tem que decidir aonde você vai botar os teus olhos. Coloque os teus olhos aqui. Se aqui disse, está dito, está escrito. Eterno, passa céu e terra, mas ela não passa. Se Deus diz, vai acontecer. Se Deus diz, vai se cumprir. Se Deus diz, vai acontecer na tua vida. E ninguém muda isso. Nem uma pessoa, nem ninguém, nem diabo, nem capeta, nem inferno. Nada muda, porque aquele que está com você é maior do que aquele que está no mundo. E Ele já decretou a tua vitória há 2000 anos atrás. Ele disse, igreja, eu vos dou autoridade. Pise na cabeça da serpente. Pise. Eu tinha uma mania, estou tentando mudar isso, de falar com o diabo olhando para cima. Eu mudei, eu falar com ele olhando para baixo. Porque pise significa que ele está embaixo. Você é filho. Tem que viver como filho. Mas demorou tanto tempo para mim entender essa autoridade de crente, e como eu sofri quando eu me converti, com condenação, com medos, com insegurança, com incerteza, com problemas, até o dia que eu descobri que era capeta, e eu fiquei brabo demais. E aí eu tinha lido um livro do Kent Hagin chamado Autoridade do Crente. Eu me levantei e disse, capeta, é hoje. Acabou o teu reinado na minha vida. Mas até que eu estava lá com medo, estado de depressão, chupei o dedo. Querido, eu deitei na cama e fiz assim, Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei do buraco que abriu dentro do céu da minha boca. E minha esposa ficou 4 semanas colocando sopa batida no liquidificador. E quando eu cheguei na patente, que eu vi o sangue, o pus, e olhei para o espelho, uma dor começou aqui, minha boca fechou, trancou. E o que o Senhor fez? Fui adorar. Eu já tinha conhecido alguma coisa da autoridade. Então eu fui para o meu quarto, deitei na cama e disse, eu sou curado. E doía, cada vez que eu dizia eu sou curado, doía mais ainda. E eu dizia sussurrando, porque eu não podia falar. E eu segurava, minha cama tinha aqueles negócios assim, eu segurava aqui assim e dizia, eu sou curado. Eu sussurrava, eu sou curado, está escrito, eu creio. Quanto tempo, pastor? 4 semanas. Aonde o senhor foi? Em canto nenhum. Eu fiquei lá. Se tiver aqui para o céu, vai ser agora. Um dia eu deitei daquele jeito e acordei do jeito que você está vendo. Havia um inchaço desse tamanho assim, Minha cara ficou desse tamanho. Teve um dia que eu olhei no espelho, e aquele dia realmente o diabo queria me assustar. Porque eu acordei à noite e estava doendo muito. Eu fui no banheiro. E eu, durante essas semanas todas, eu só ia para o banheiro, quarto, banheiro, para o quarto, banheiro. E quando eu me olhei no espelho, toda a minha cara estava inchada. Meu beiço estava desse tamanho. Meu nariz tinha crescido, isso aqui tinha crescido. E uma voz que na época eu não entendia, mas agora eu sei quem é, disse assim para mim, agora eu mato você. Hoje eu dou risada. Não pode matar eu. Eu tenho um dono, fui comprado com preço de sangue.
Eu fui comprado com preço de sangue. E a cédula de dívida que era contra mim, sabe o que Jesus fez com ela? Rasgou, queimou e me deu um novo nome. Isso aconteceu depois da depressão. Eu saí da depressão, veio a enfermidade. Essa história toda na minha vida durou 7 anos. E depois de 7 anos, então Deus começou a me usar. Mas até os 7 anos, irmão, eu sei te contar cada coisa. E tudo era fruto do medo que estava enraizado em mim. E Satanás aproveitou muito tempo, até o dia que eu me levantei e disse: chega, basta. Sabe até onde vai a tua dificuldade? Até a hora que você se levantar e dizer: chega, basta. Pare aqui agora. Não é Jesus que vai fazer algo, é você que vai fazer alguma coisa. Porque Ele já fez, Ele triunfou, venceu e te deu o direito de vencer. Fique de pé.